vale tudo. Estamos de volta e olha, muitos estudantes têm participado de aulões preparatórios aí, né? Aulões importantes voltados para o Enem, realizados por instituições e grupos voluntários que buscam oferecer oportunidades de estudo para alunos de diferentes idades e realidades. Nesse domingo teve aulão do projeto O Mil é Nosso, aqui em Maceió. Olhares atentos. Essa concentração é para não perder nenhum detalhe das aulas. No auditório, estudantes de todas as idades. Entre tantos sonhos, está o de ser aprovado na universidade. Rian quer uma vaga no curso de Engenharia Civil. Desde fevereiro, tem acompanhado as aulas de projeto. É muito gratificante ter um projeto assim no nosso estado, que para a população, né, mais pobre, para poder conseguir um futuro melhor, né, com uma faculdade e tudo mais. Os professores são ótimos. Eu vou fazer Engenharia Civil porque sempre quis mudar a minha vida, né? Mudar a vida da minha família. O projeto Mil é Nosso começou no bairro Feitosa, estimulado por um episódio na igreja frequentada pela professora Lívia. Começou por meio de uma necessidade minha de ajudar a comunidade por conta da questão da nota muito baixa em redação. E eu fui à igreja e na missa o padre falou a respeito do que a gente poderia contribuir, não só financeiramente. Então eu contribuí com as aulas de redação dentro do bairro do Feitosa de forma presencial. Só que com a Covid a gente teve a necessidade de migrar e hoje a gente está contemplando 102 municípios no estado de Alagoas. Já são 7 edições, 120 alunos aprovados e mais de 500 com notas na redação acima dos 900 pontos. Nossas aulas são totalmente online, a gente disponibiliza a inscrição e quando o aluno é selecionado, porque tem que ser da rede pública estadual, concluinte, ou da EJA também, mas concluinte e totalmente gratuito nosso projeto é. E hoje a gente faz durante um ano 2 aulões presenciais para a gente conhecer e também disponibilizar para outras pessoas, porque o aulão é aberto à comunidade em geral. Cláudia é professor de Química. É o segundo ano sendo convidado a guiar centenas de estudantes. É nesse momento que a gente dá as melhores dicas, a gente tira as principais dúvidas para no dia da prova o aluno detonar na prova do Enem. Então é um projeto muito importante para que eles possam no final alcançar o seu objetivo, que é a tão sonhada aprovação. Esse é o primeiro aulão previsto de 2 para este ano. A expectativa é de que no segundo tenha muito mais alunos. Deste domingo, cerca de 200 fizeram a inscrição. São momentos como este que podem fazer a diferença no ingresso à universidade. O projeto está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFAL. A oportunidade também é abraçada por aqueles que já terminaram os estudos há bastante tempo. Mesmo sem participar diretamente do grupo, a Tatiane e 2 amigas foram para o aulão. A esperança de conquistar uma vaga no ensino superior alimenta o desejo de mudar de vida. Terminei os estudos tem 12 anos e eu não estava interessada ao futuro, porque assim, eu fiz a minha profissão como cabeleireira. Passei esses 12 anos como cabeleireira, passei para recepção e quando eu saí fiquei 2 anos sem parada, tô 2 anos parada. E agora eu quero botar uma profissão a mais na minha vida. Entre uma aula e outra, orientações e atividades motivacionais. Assim como na capital, em Arapiraca, o domingo foi de estudos. Até o dia da prova, em novembro, muito papel e caneta ainda serão usados. Tempo de sobra para cada um escrever a própria história. Dedicação, muita dedicação, uma fase de muita ansiedade, de muita angústia, né? As pessoas ficam ali, claro, estudando bastante, pegando dicas, mas o dia a dia não é fácil não, né? Uma correria em busca de seus objetivos. Não desistam, como a gente viu há pouco ali, né? E essa preparação aí para o Enem 2025 já começou para muitos estudantes, como a gente viu. Especialistas compartilham dicas valiosas sobre como organizar os estudos. Isso é bom, viu? Otimizar o tempo e chegar preparado para os desafios do exame. Anotações na lousa e no caderno. Olhos atentos ao professor. Para muitos estudantes, a jornada para o Enem começou daquele jeito. Século XVIII, o primeiro-ministro de Portugal, qual é o nome dele? Marquês de Pombal, ele vem ao Brasil e ele expulsa
O Rogério quer medicina e sabe que a estrada é longa. O esforço tem que ser redobrado. Desde fevereiro a gente já está na luta, né? Apesar dos feriados de carnaval e tudo mais, a gente pega aula praticamente todos os dias da semana. Final de semana a gente tem que manter aquele equilíbrio, né? Revezar entre lazer e estudo, mas até novembro é nesse pique. Além do cursinho, ele montou um cronograma de estudos em casa também. É bom associar os dois, né? Cronograma de estudos do pessoal e de cursinho, porque muitos alunos não fazem só o Enem, então a gente precisa ter faculdades que têm o prazo antes, né, de aplicação das provas, então a gente tem que regular ali os cronogramas dos dois juntos, então tem que sempre associar os dois. A Letícia também está no mesmo ritmo. Muitas coisas para poder ajeitar, tem que ter um cronograma bem certinho e não pode sair da linha, né, porque senão acumula. Igor é professor de História. O dinamismo na aula é uma maneira de manter a atenção dos estudantes e deixar tudo mais divertido. A jornada desse vestibulando, ela é muito cansativa. É longa. O Enem não é quem, nesse caso, vai chegar primeiro. O Enem, nesse caso, é uma maratona. E esse vestibulando precisa de leveza na sua preparação. Esse vestibulando ele já está pressionado por ele mesmo. Pressão dele para passar. Tem vestibulando tentando 2, 3, 4 anos. Então, se você não tiver essa leveza, vai fazer com que o vestibulando fique o quê? Mais angustiado, mais ansioso para a prova. Então, assim, eu faço de um jeito com que a aula flua e ele diga bem assim, eita, que aula boa. Matemática é a pedra no sapato de muitos estudantes. O Jaguar é professor da disciplina e reforça a importância de começar a estudar com antecedência. Primeiro pegar todas as provas de 2009 até hoje, tá? Para ver como foram essas provas. E a partir daí, moldar seus estudos. Ver quais são os assuntos mais recorrentes. Por exemplo, vai começar a estudar matemática para o Enem. Primeiro passo, alicerçar a matemática básica. Razão, proporção, regra de 3, grandezas, divisão proporcional, toda a matemática básica. Depois que alicerçar essa matemática básica, migra para as geometrias, principalmente a geometria plana e espacial. E por último, vai estudar gráficos, funções, estatística. Então essa seria mais ou menos a sequência mais correta para o aluno seguir o caminho ideal para fazer uma grande pontuação e brigar para acertar o máximo de questões possíveis. Ele também orienta como organizar o conteúdo para estudar de uma maneira mais proveitosa. A tendência agora é a gente acelerar. Ter mais simulados, ter mais aulões, ter mais eventos, mas o aluno não pode também querer pensar somente em estudar, passar mais de sei lá quantas horas por dia estudando, sem pensar na sua saúde mental e na sua saúde física. Então, eu sempre indico um equilíbrio. O aluno tem que ter um cronograma de estudo muito bem definido, muito organizado, mas, acima de tudo, ele tem que deixar um tempo do seu dia para a sua saúde mental e para a sua saúde física. Esse equilíbrio faz o aluno chegar muito bem para a prova. A prova de redação também gera muita expectativa para os candidatos. O tema é sempre cercado de muito mistério. Nesse momento, a prioridade é dominar a estrutura da redação, analisando inclusive redações de anos anteriores. O Felipe Melo é professor e também orienta. A redação do Enem é estratégia. Nesse sentido, considerando que faltam poucos meses para a prova, o que o aluno precisa fazer é dominar, antes de tudo, a estrutura da redação, como se monta uma introdução, como se monta um desenvolvimento, como se faz uma proposta de intervenção, entender quais são os melhores argumentos, os melhores repertórios que se encaixam em vários temas e assim também produzir pelo menos uma redação por semana. Se manter informado sobre os mais variados assuntos também é importante para poder desenvolver bons argumentos. Você estar alinhado com tudo que tem acontecendo, com tudo que vem acontecendo é muito importante para que você não seja pego de surpresa no grande dia. Apesar de que é muito difícil que você de fato produza durante a sua preparação o tema que realmente vai cair na prova. Então, por isso que aquele conselho é válido de você dominar os argumentos dos repertórios versáteis, entender o que são os eixos temáticos, compreender que em 2020, por exemplo, o estigma associado às doenças mentais é um eixo saúde. Em 2023, por exemplo, o trabalho de cuidado relacionado ao eixo trabalho também. Então, você considerar que existem esses eixos temáticos e entender quais são os melhores repertórios e os melhores argumentos para desenvolver a redação, isso tudo vai funcionar com certeza, que é o que geralmente Quintila 1000 faz. Agora, tentar adivinhar qual será o tema da redação não é uma boa estratégia. Não deve justamente apenas focar em qual vai ser o tema, mas sim estar preparado para qualquer tema, porque existe aquela frustração de você chegar ao grande dia
colocar todas as suas apostas em um determinado tema e não ser isso no grande dia. O Givaldo é psicólogo e psicopedagogo e explica que é preciso manter uma rotina de estudos saudável. E isso só é possível com organização. Quem tem o objetivo de fazer uma boa prova do Enem, tem que organizar esse estudo. Tem que disciplinar e tudo isso aí. Momento de estudo, momento de descansar, momento de lazer, de relaxar, tudo isso. Sem essa organização, fica difícil de fazer uma boa prova. Não pode ser uma coisa assim aleatória. Eu estou estudando, estou olhando o Zap, estou fazendo isso. Agora eu estudo, agora eu vou assistir um filme, depois eu volto a estudar de novo. Então, tem que ter disciplina e ter foco nessa disciplina. Segundo ele, o tempo de preparação é agora. Acelerar no início para descansar um pouco mais depois. O melhor é você pegar no que é importante ser feito agora, porque no final, na reta final, você vai revisar. Você vai estar mais tranquilo até para não se matar em cima do livro de estudo, porque você já estudou e agora você revisa. Porque se você falar neurologicamente disso aí, quando você está estudando, está revisando, você está registrando tudo isso na sua mente. E você não pode fazer de uma vez só, porque a mente não vai comportar e absorver tudo isso. Então, o conteúdo, ele é assimilado pouco a pouco. Então, precisa começar desde agora, ou deveria ter começado já. Pois é, a organização, né, disciplina é fundamental. Não adianta estudar 10, 12 horas por dia. É importante você esquematizar isso. Tem momentos, tem intervalos, como o professor falou, como o psicólogo também falou. Tem um intervalo ali para o lazer, né, para não ficar o dia inteiro estudando. Se estudar mais nesse período agora, para na reta final, tirar as principais dúvidas. Saber daquelas matérias ali, qual você é mais frágil, você tem mais dúvidas, tem um pouco menos de conhecimento. Procurar as pessoas ideais, frequentar as aulas com certeza, ter esses aulões aí, que são muitos, que acontecem até lá. É importante você aproveitar. Então, foco no que você quer. Organização. Desorganizado não dá em nada. Não adianta você estudar muito agora, depois passar vários dias sem estudar. Vá organizando. A gente sabe que nem todo estudante é aquele que só dedica ao estudo. Tem muita gente que trabalha, não é fácil, a gente sabe disso, mas é necessário criar uma disciplina, orientar. A orientação é fundamental, mas saber exatamente qual horário que você vai estudar, qual horário que você vai se dedicar. E, gente, a vida segue, viu? Não é só estudo, não. Estudo é importante, é fundamental, mas precisa dar uma esparecida, ter um momento de lazer. Isso sim é importante e é fundamental. Vamos dar uma olhada agora nos destaques do nosso portal de notícias na internet, o G1 Alagoas. Claro que a gente tem aqui carro pega fogo na Avenida Juca Sampaio, nós mostramos isso aqui. Olha, essa aqui é muito legal, montaria maluca. Conheça a história do Gutinho Rocha, o menino que doma porca, vaca e jegue no sertão. O influenciador tem 9 anos, sabe quantos seguidores ele já tem? 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Danado, hein? Tá aí o Gutinho. Olha, outro assunto que eu quero chamar a atenção, é importante, é de muita responsabilidade, é isso aqui, ó. Apenas 35% do público-alvo se vacinou contra a gripe em Alagoas. Vacinação está liberada para toda a população. Meta do Ministério da Saúde era ter 90% do público-alvo imunizado na capital. A vacinação também está sendo aplicada em pontos fixos e volantes. Tem todo o material aqui, ó, tem toda a matéria. A imunização para o grupo prioritário terminou dia 20 de maio. Depois disso, a vacinação foi ampliada para o público em geral do estado. Mesmo assim, a procura continua baixa. Aqui na capital, a cobertura até sábado, agora dia 31, era de 25,37%. Mais de um mês após essa campanha, 35,43% do público-alvo recebeu imunizante em todo o estado. A meta do Ministério, como eu falei, é de 90%. Tem todos os detalhes aqui para facilitar o acesso à vacina. Alguns pontos fixos foram distribuídos pela capital, além de pontos volantes, de acordo com a Secretaria de Saúde de Maceió. A procura pela vacina da influenza estava muito baixa nos postos de saúde aqui da capital. Nessa matéria você tem todos os pontos aqui, olha. Pontos fixos e volantes, tem todos os detalhes aqui. Por exemplo, volante, tem mercado do Benedito Bentes, de segunda a sexta-feira. Também tem volante residencial Maceió, na cidade universitária, de segunda a sábado. Então tem todos os detalhes aqui. Acessa o G1 Alagoas, g1.com.br/L, ou aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela.
E olha, atenção, você que busca especialização na área de turismo, tem cursos de um programa do governo que está oferecendo mais de 440 vagas para cursos gratuitos durante esse mês. A gente vai saber mais detalhes com Sofia Sepreni, que está aqui, né? Oportunidades serão ofertadas em 7 municípios, né, Sofia? Olha a chuva, Sofia. Ô, Gilvan, 7 municípios. Mas antes de falar sobre isso, realmente, a chuva pegou a gente aqui, viu? Uma chuvarada que a gente teve que escolher um lugar para poder se abrigar e fazer essa entrevista, Gilvan. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso e também sobre os reflexos no trânsito aqui nessa região do bairro do Farol, em frente ao Parque Centenário. Voltando ao assunto agora em relação às vagas disponibilizadas aí para a área de turismo. São 7 municípios sim, viu? Mas eu vou pegar minha colinha, né? Porque eu não ia conseguir gravar eles todos, não. Barra de São Miguel, Maragogi, Murici, Maceió, São José da Tapera, Coruripe e Quebrangulo. Todos esses municípios aí vão estar com essas vagas disponíveis para quem quer se aperfeiçoar na área de serviços, na área de culinária, tudo isso para garantir que nosso estado tenha um excelente turismo, consiga receber muito bem nossos turistas. Mas quem vai trazer mais detalhes a respeito desse assunto para a gente é a Andréa Lessa, ela que é gerente de desenvolvimento regional. Andréa, obrigada pela participação, seja bem-vinda. Para a gente começar, são 440 vagas. Em que setores, em que áreas? Bom dia a todos. O programa Escola do Turismo, ele está ofertando só agora em junho mais de 440 vagas, vale salientar, presenciais, tá? Nesses 7 municípios que você bem mencionou, né? Nos municípios especificamente da Barra de São Miguel e de Maragogi, a gente está levando a carreta escola em parceria com o Senac. Então, a carreta escola, ela oferece cursos na área de gastronomia, que vai desde bolinho de carne do sol, tilápia recheada, bobó de camarão, entre outros. E, além desses cursos, também em parceria com o Ministério, tem os cursos online que a gente está divulgando, que são mais de 1.000 vagas, né? Oferecidas online para quem quiser aprender um pouco mais sobre espanhol básico, organizador de eventos, agente cultural, agente de informações turísticas. Importante demais essas vagas, né? Principalmente para o nosso estado, que independente do município, cada vez mais recebe turistas, cada vez mais recebe pessoas aqui. Então essa hospitalidade, ela tem que ser de ponta. Claro, com certeza. O programa Escola do Turismo, ele vem na realidade ser um grande capacitador de mão de obra da área do turismo, né? Tanto para aquela pessoa que já está no turismo, que quer se aperfeiçoar, que quer empreender também, né? Tanto aquela também pessoa que busca, né, na realidade, um emprego. Então, é uma oportunidade, né? Capacitar nunca é demais, assim, pra gente. É uma oportunidade muito boa. O Escola do Turismo, ele já vem aí, desde o ano de 2023, a gente já capacitou mais de 7.000 pessoas, né? E a gente continua aí nessa busca para poder trazer para o Alagoano uma oportunidade de cursos, seja ele presenciais e seja ele online. E, André, é preciso algum requisito, algum pré-requisito para poder participar, seja do presencial ou seja o online? Olha, o pré-requisito é que seja pelo menos maiores de 18 anos, tá? E no mínimo ensino fundamental. Mas a gente também tem oficinas que a gente pode estar trabalhando com as pessoas, né? Que são oficinas mais curtas, que a gente pode estar fazendo a inscrição, que o pré-requisito só é a identidade, CPF, comprovante de residência e um comprovante de escolaridade, e ser maior de 18 anos. Claro que essas inscrições, elas têm um prazo para acabar, né? Sim. As inscrições de forma presencial, é bom vocês entrarem no nosso site, que é o setur.al.gov.br. Entra na cidade que você deseja fazer, no seu município turístico, e lá vai ter os dias e os horários das inscrições, né? Então já começa agora, já entra logo lá. E os do Ministério do Turismo, eles vão do dia 16 ao dia 22 de junho. E vale salientar que a carga horária online é de cerca de 160 horas e cursos até de 200 horas. Então, a carga horária online é de um curso um pouco maior, né? Porque os cursos presenciais são de até 8 horas com certificado, né? Exatamente. Todos os cursos, gente, vale salientar também que são com certificados, tá? A gente certifica no final do curso. E uma novidade também do programa Escola do Turismo que a gente traz é que a gente tem um banco de talentos. Então, os alunos que têm a oportunidade de se formar conosco no programa Escola do Turismo, eles ficam nesse banco de talentos com todos seus dados, e as empresas nos procuram, normalmente nos procuram, né, e falando qual é o tipo de vaga que eles estão pretendendo, e a gente indica.
Interessante demais, porque já é uma garantia, além do aprendizado, da capacitação, de uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Seja na capital, seja em algum interior, ou até mesmo em um município que não tem o curso, mas tem a oportunidade do lado. Exatamente. É por isso que eu estou dizendo, é bom você procurar, entrar no nosso site, siga também as nossas redes sociais, @CETUR-Alagoas, que todos os meses a gente vem divulgando um cronograma de cursos e é uma oportunidade maravilhosa para quem aí está querendo ou empreender, ou está querendo o seu primeiro emprego, ou está querendo adentrar na área do turismo, ou até aquela pessoa que já está dentro da área do turismo, quer aperfeiçoar, quer mudar de cargo, de repente, dentro da sua empresa, faz aquele cursozinho, quer rapidinho, entra lá, faz conosco e é muito gratificante a gente ver pessoas que fazem o curso da Escola do Turismo, a gente consegue indicar para entrar no mercado de trabalho ou até aquelas pessoas que se aperfeiçoam e conseguem melhorar no seu emprego. E André, você falou aí sobre a questão, por exemplo, da gastronomia. É importante também para quem já presta esse serviço e muitas vezes quer aprender um pouco mais, né? E aí tem essa oportunidade nos municípios de aprender presencialmente com pessoas que já são mais capacitadas. E aí você traz um cardápio novo para o seu restaurante, um cardápio novo para o lugar que você trabalha. Isso é interessante, mais. Claro, com certeza, né? É uma novidade desse ano do programa Escola do Turismo que a gente está trazendo a carreta, né? E aí a gente leva para alguns municípios com cursos exclusivos na área de gastronomia. Então são chefes, né, que a gente tem parceria com o Senac e eles ensinam lá as pessoas, tanto aquela que já trabalha, que já cozinha no restaurante, como aquela pessoa que de repente quer montar o seu empreendimento, empreender, e aí já aprende junto com os profissionais do Senac como fazer lá o seu bobó, o seu caldinho, o seu bolinho de carne do sol, né? Coisas assim que você pode estar ampliando o cardápio da sua gastronomia. Perfeito. E além disso, a gente estava falando sobre as vagas. São 440 presenciais, mas se a gente somar com as que tem online, a gente tem uma grande quantidade aí de oportunidade, né? Com certeza. Então a gente bate aí mais de 1.500 vagas, tá? Só agora no mês de junho. E é importante porque a gente amplia, né, essa oferta junto com o Ministério, essa parceria de cursos, que não só o que a gente oferece aqui através do governo do Estado, que são os presenciais, mas essa parceria com o Ministério ela é super importante. A gente é um difusor das políticas públicas do turismo dentro do Estado de Alagoas aqui. A gente traz essas políticas públicas do Ministério do Turismo para perto de vocês também e a capacitação é uma delas, uma ferramenta muito importante, né, para que a gente possa estar cada vez mais se aperfeiçoando, se melhorando, se capacitando e trazendo oportunidade para todos os alagoanos. Perfeito, André. Obrigada, viu, pelas informações. Até a próxima. Então é isso, viu, Gilvan? Mais informações, mais detalhes, é só entrar lá no cetur.al.gov.br, porque você pode se inscrever através desse site e lá você também tem todas as informações sobre que curso, sobre onde é que esse curso vai acontecer, se você quer fazer o presencial, se você quer fazer o online, as cargas horárias diferem, mas todos eles emitem certificado. Isso é muito interessante, porque a gente está no mês de junho, teoricamente é um mês aí de baixa temporada, mas aqui no estado a gente não tem mais baixa temporada, né? Mas você já pensou se qualificar agora para quando chegar a alta realmente você ter uma oportunidade de emprego melhor, você ter uma oportunidade aí de se capacitar agora nesse período para depois garantir essa inserção no mercado de trabalho ou até mesmo a renovação dela, né? Essas são as informações sobre essas 440 vagas presenciais, mais de 1.500 online, Gilvan. Agora eu vou aqui pro ladinho só para vocês verem que a chuva deu até uma treguinha, viu? Deu uma trégua aqui, mas choveu e muito. Foi aquele conhecido toró que a gente chama. Caiu há pouco, deixou até umas poças de água aqui nessa região do Parque Centenário. O trânsito também já foi afetado, viu, gente? Porque como tem poças na pista, tanto na região da Fernandes Lima quanto da Tomás Espíndola aqui, os motoristas estão andando um pouquinho mais devagar. Isso está deixando o trânsito um pouquinho mais lento. E hoje, vocês já sabem, segunda-feira, dia de segunda-feira, o trânsito fica daquele jeito que ninguém gosta. Eu volto com você, Gilvan. Obrigado, Sofia. Obrigado a você. Realmente, a chuva deu uma pancada, né, há pouco, né? Muito obrigado a você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo. E olha, a Praia do Francês, conhecida pelas belezas naturais, reduto dos surfistas, agora uma reserva nacional do surf. O Francês se tornou a primeira praia do Nordeste reconhecida como reserva. A gente vai falar com o Nick Maroni, porque essa programação começou na sexta-feira e vai até hoje, não é isso, Nick?
Isso mesmo. Na verdade, as atividades começaram na quinta-feira com os agentes de limpeza, na sexta com reuniões com o poder público sobre a importância da preservação desse local e a representatividade desse reconhecimento nacional. No sábado e domingo, várias oficinas, várias atividades foram desenvolvidas por aqui. E hoje é o dia da titulação. Está chovendo um pouquinho aqui no Francês e antes de conversar com a professora que teve esse desejo e essa ideia de escrever o francês nessa certificação para que pudesse conseguir esse título nacional, mas antes eu queria mostrar para vocês agora que estão acompanhando, vocês que estão acompanhando o Bom Dia Alagoas, nós fomos contemplados com esse arco-íris aqui, gente, aqui na Praia do Francês. Além da beleza em si do francês, fomos contemplados também com esse arco-íris. E a gente mostra para você todo esse cinturão verde aqui do francês, e todas essas características naturais que tornam esse local maravilhoso, né? Muito bonito. E esse local que nós estamos apontando agora é o reduto, é o santuário dos surfistas e que hoje oficialmente será reconhecido nacionalmente com essa certificação, com esse título. Eu vou conversar a partir de agora com ela, que teve a ideia, que viu a oportunidade, que viu a possibilidade de tornar esse local como uma reserva nacional do surf. Professora de Química da Universidade Federal de Alagoas, Rose, bom dia. E aí, hoje é o grande dia, né? Bom dia, Nick. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Fomos contemplados com esse belo arco-íris e hoje é o grande dia que a gente vai comemorar esse selo de qualidade que o município de Marechal Deodoro recebeu e o estado de Alagoas está abraçando essa causa. E conta para a gente, né? Como foi que você teve essa ideia de inscrever a Praia do Francês nessa rede do surf nacional, digamos assim? Sim. O Instituto Aprender Ecologia, junto com a Conservação Internacional, lançaram uma chamada pública para que todas as praias do Brasil que tivessem uma onda perfeita, particular, que gostaria de enaltecê-la e valorizar, candidatasse a esse edital. Então eu li os 4 pré-requisitos principais, vi que a Praia do Francês se encaixava perfeitamente e juntamente com a comunidade da Praia do Francês a gente elaborou o formulário e submeteu a candidatura da praia. Mas alguns critérios foram estabelecidos, né? Ou seja, as praias precisavam atender algumas exigências para poder concorrer, é claro, receber o título. Exatamente. Os 4 critérios são ter a onda perfeita que quer valorizar, tem o histórico e a cultura do surf local da comunidade, o ecossistema que envolve essa onda perfeita e o engajamento comunitário. Então a gente tinha esses 4 pré-requisitos, batalhamos neles para descrever no formulário perfeitamente como eles são e aí fomos contemplados em primeiro lugar juntamente com a praia de Tamambuca em São Paulo. As outras praias são Regência no Espírito Santo, Moçambique em Florianópolis. A gente vai aqui agora para... A gente estava se abrigando aqui, mas parou de chover agora. Vamos aqui para um pouco mais perto da água. Me diga uma coisa, Rose, e o que representa isso na prática? O que representa esse reconhecimento nacional? É um selo de qualidade da praia. Ele enaltece e valoriza a cultura local, então a gente está enaltecendo a comunidade da Vila dos Pescadores, os moradores da praia, os surfistas e todos os turistas que vêm aqui, para que a gente tenha uma consciência de que a gente vem aqui e tem essa onda por conta dessa natureza que está aqui na Praia do Francês. Então, mantê-la, preservá-la é de total fundamentação para que a gente mantenha esse título de Reserva Nacional de Surf. E ao longo do dia, tem uma programação especial, tem a escolha da melhor onda e a titulação de fato. Como é que vai ser? Bem, hoje a gente vai ter uma atividade de parceria com o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, com a Secretaria do Meio Ambiente do município de Marechal Deodoro, onde a gente vai plantar restinga em algumas áreas que estão com abertura, né, que a areia está invadindo. E no fim da tarde inicia então a cerimônia. A gente vai ter a inauguração do Totem, uma placa maravilhosa, linda, uma prancha de surf, onde a arte foi feita por um morador local, o Ovídio, e a prancha foi feita pelo Rodrigo da Oficina Norte. Em sequência a gente vai ter homenagens à população nativa da Praia do Francês,
Vai ter o campeonato de tubo, que a gente lançou no nosso Instagram, um concurso em que o melhor tubo surfado na Praia do Francês vai receber esse título do melhor tubo de 2025, onde os surfistas se candidataram. E aí a gente vai encerrar a festa com uma grande festa junina, já que nós somos a primeira praia do Nordeste a ter esse título. E sendo a titulação no mês de junho, nada mais justo a gente fazer uma festa com a cara do Nordeste. O Ruzi, e o importante também, interessante, que esse selo também é uma forma de exigir mais responsabilidade por parte tanto da comunidade e principalmente do poder público? Exatamente, o poder público tem que estar em parceria com a reserva de surf da Praia do Francês para fomentarmos políticas públicas de conscientização, valorização desse local que é lindo, que é a Praia do Francês. Então, super importante a presença e a participação em conjunto. Esse lugar que nós estamos mostrando aqui, para quem, enfim, não conhece, nós temos ali do lado esquerdo, a praia realmente é cercada por corais e tem essa parte aqui que poderia dizer que é uma praia de mar aberto, uma área de mar aberto? É sim, a barreira de coral, ela protege essa parte da esquerda da praia aqui, onde as famílias frequentam, crianças. Finalizando a barreira de coral, a gente já começa a ter a ondulação, o mar bate na barreira de coral, proporcionando ondas que fazem com que os surfistas frequentem a praia. Então, a Praia do Francês tem um histórico bastante relevante com relação a ondas surfadas aqui na praia. Como aqui já recebe alguns campeonatos, com esse selo, vai atrair mais gente para cá, mais surfistas, mais eventos esportivos? Exato. O Programa Brasileiro de Reserva de Surf, que é o que gerencia as reservas de surf do Brasil, eles estão em contato com os fomentadores de eventos de surf para exatamente trazer mais eventos de surf para as praias que foram tituladas como Reserva Nacional de Surf. Então, em breve, a gente vai ter mais eventos de surf aqui na Praia do Francês. Isso é muito bem-vindo para a comunidade. E é o seguinte, é um cenário maravilhoso e uma combinação, digamos que perfeita da natureza, porque além das ondas, além do que o mar, do que essa região oferece, nós temos também todo esse cinturão verde aqui que cerca a praia. Exatamente, essa área de Restinga, ela protege, né, toda a costa e sem ela não teria essa formação da onda que a gente tem, assim como o coqueiral, que ele ajuda a formar essa onda tubular e perfeita que tem aqui na Praia do Francês e que nos deu o título de Reserva Nacional de Surf. Muita gente, a expectativa para participar dessa titulação, surfistas, moradores, pessoas nativas aqui? Exatamente, a gente foi estratégico em usar o dia da segunda-feira para fazer uma festa comunitária, onde a população, as pessoas que frequentam a Praia do Francês tenham essa possibilidade de festejar e vivenciar de uma forma íntima que a população presente aqui na Praia do Francês. E que as pessoas possam ser guardiãs também dessa praia, né? Elas são guardiãs da praia e estão bem felizes com esse título. Esse título reacendeu a valorização e enaltece a cultura local da Praia do Francês, que é surf, pesca, essa vivência tranquila que a gente tem aqui na praia. Agora é o seguinte, para quem está em casa, a Ruzi Gilvan, ela é professora de Química, mas o porquê desse amor, o porquê dessa paixão? Ela se apaixonou também pelo surf, não foi? Exatamente. Eu sou de Roraima, cheguei aqui em Alagoas em 2007 e meu surf nasceu aqui na Praia do Francês. Tenho cerca de 10 anos que eu surfo aqui e por esse ensinamento que eu tive aqui de aprender a surfar, eu me considero nativa local surfista da Praia do Francês. Então trazer esse título para a Praia do Francês é uma retribuição do acolhimento que eu tenho aqui nesse local. Tá certo, a gente agradece a professora Ruzi e ao mesmo tempo faz esse reforço, né, da responsabilidade de todos em relação à preservação desse local. Para que a Praia do Francês ela continue com esse título, continue com esse reconhecimento nacional como reserva nacional, que recebe esse título oficialmente hoje, para que ela permaneça com todas as características naturais, é importante a preservação. Isso vem de todo mundo, né? Tanto da comunidade, principalmente do poder público, que é responsável por legislar, enfim, para direcionar principalmente as leis que protegem
tudo isso aqui, gente, porque realmente é uma região maravilhosa, bonita. Quem não conhece essa parte aqui, porque muita gente que vem para o Francês vai para a parte de lá, né, dos corais, enfim, dessa barreira. Mas esse local de cá, aqui apenas é uma área destinada para os surfistas, né, porque o mar realmente é um pouco mais forte, as ondas são mais fortes, mas realmente é um local muito bonito, é importante a preservação para manter tudo isso aqui do jeito que Deus criou, né? Gilvan, volto com você aí. Oh, que maravilha de imagem, né? É realmente um local lindo demais, né? Como você disse, a gente frequenta mais aquela parte ali para os banhistas, nessa parte aqui mais de mar aberto, é mais perigoso para o banhista, mas para os surfistas é uma festa. E parabéns aí, né, pelo título, né? Parabéns pelo título como Reserva Nacional do Surf. Obrigado a você, Nick. A seguir, Léo Freire vai estar aqui com a gente para falar de esporte. O Asa segue avassalador da Série D. O Alvinegro goleou a União de Tocantins e está cada vez mais perto da classificação para a próxima fase. Já o Penedense ainda não conseguiu a primeira vitória na Série D. Ao lado do torcedor, o time perdeu para o Jequié. Gente, se complicou ainda mais. Hoje é dia de CSA e CRB conhecer os adversários que vão enfrentar nas oitavas da final da Copa do Brasil. O sorteio é a partir das 3 da tarde, já na sede da CBF no Rio de Janeiro. Pela Série C, o CSA enfrenta hoje o São Bernardo. Além de buscar a primeira vitória fora de casa, o CSA quer voltar ao G8 da competição. No estádio Rei Pelé, o CRB venceu o Remo e derrubou o único time invicto da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre mais essa grande vitória do CRB. Nós temos imagens da capital. Imagens aqui, olha, da Tomás Espíndola, ao lado do Parque Centenário. Você vê que a pista está bem molhada, choveu há pouco e a gente mostrou todos os detalhes aqui para você dessa manhã. Imagens ao vivo, hein? Nesse momento a temperatura chegando aos 26 graus. A gente volta já já. Hoje você vai ver como as oportunidades... Garota do momento. Sete horas, 31 minutos, estamos de volta a falar de futebol agora, né? Alagoanos em campo nesse final de semana. Leonardo Freire está aqui com a gente. Asa e CRB venceram. Penedense se complicou ainda mais, né, Léo? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia a você que acompanha Bom Dia Alagoas. É verdade, o CRB venceu, o Penedense se complicou, o Asa também venceu, mas a gente começa o bloco do esporte, claro, falando da vitória do CRB contra o Remo ontem no Rei Pelé. O Galo derrubou a invencibilidade do time paraense no campeonato e encostou no G4. Vamos então acompanhar. Uma noite de reencontro. O CRB tinha pela frente Daniel Paulista, dessa vez do lado oposto, comandando o Remo. Apertos de mão, abraços. Esse clima amistoso foi antes da bola rolar. Dentro de campo, o desafio ia ser grande. Quebrar a invencibilidade do visitante, que ainda não tinha perdido na Série B. Eduardo Barroca precisou promover uma mudança. O centroavante Breno Herculano lesionou a coxa. Enfim, o Mikael ganhou a oportunidade de começar como titular. Quando a bola rolou, Adailton de cabeça colocou Matheus Albino para trabalhar. Pedro Rocha também atormentou. Aproveitou a brecha na marcação e bateu colocado. Mas na primeira oportunidade de perigo, o Galo fez a festa. Lembra que eu tinha falado do Mikael? Pois é, o GG deu uma assistência primorosa para o atacante de cabeça abrir o placar. Primeiro gol dele com a camisa do CRB. Nesse contra-ataque frenético, por pouco o Danielzinho não fez o segundo. O Remo precisava correr atrás do prejuízo, mas não contava com o Matheus Albino pelo caminho. Mais uma vez o goleiro salvou o time regatiano. E o Galo chegou a balançar a rede novamente com Rafinha. Mas para a tristeza do torcedor, o Bandeirinha já tinha marcado impedimento. Já nessa jogada perigosa, ninguém completou. E assim terminou a primeira etapa. 1-0. Quando a bola voltou a rolar no segundo tempo, o Pedro assustou o torcedor regatiano. Com um placar desfavorável, começou a bater o desespero na equipe do Remo. Mas no lance seguinte, o Segovia derrubou o Adailton dentro da área. Aí não teve jeito. O árbitro marcou o pênalti. Antes da cobrança, Pedro Rocha tratou a bola com carinho. Só que não adiantou muito, viu? Parecia cena repetida, mas não se engane.
Matheus Albino defendeu mais um pênalti e salvou o CRB. E olha só como o roteiro de futebol pode parecer um pouco louco às vezes. O Segovia, que cometeu o pênalti, se redimiu. Aproveitou o bate-rebate depois do escanteio e fez o segundo gol do Galo. Adailton não deixou barato, deu um passe açucarado para Pedro Rocha, mas o atacante do Remo chutou para fora. E sempre que a equipe paraense levou perigo, Matheus Albino fechava o gol. Uma, duas vezes. E não teve tempo para mais nada. Mais uma vez, Matheus Albino protagonizou uma grande partida. As grandes defesas garantiram um placar favorável para o CRB. Os 3 pontos fizeram o Galo voltar na cola do G4, a zona de classificação. Fico muito feliz de estar representando da melhor maneira possível, né? Quando a gente vai bem numa partida, isso é reflexo de um trabalho feito fora do estádio, fora do campo, lá dentro do CT, no dia a dia. Agradecer também o apoio da torcida hoje, nos ajudou a conquistar essa vitória, como vem nos ajudando em toda a temporada. Jogando dentro de casa, essa conexão aí dos jogadores com os torcedores tem sido muito boa. Um adversário extremamente difícil, que não tinha perdido ainda na competição. Um jogo dificílimo taticamente, mas acho que o nosso comportamento foi muito bom, começamos muito bem a partida. Os jogadores se comprometeram a fazer um grande início de jogo, soubemos nos comportar no momento de jogar sem bola e no momento que o Remo nos atacou. No segundo tempo, também coletivamente nos dedicamos muito, conseguimos fazer o segundo gol e sair com a vitória. Então, uma vitória importante, a gente precisa realmente desfrutar hoje e amanhã já virar a página, porque a gente tem um outro porco espinho para abraçar aí no final de semana que vem. Vitória importantíssima para ficar ali coladinho no G4, né? Você vê a importância de um bom goleiro, né? O CRB tem um bom goleiro, né? É verdade, né? Desde o ano passado que a gente fala sobre isso, né? O quanto ele é importante, o quanto ele foi decisivo. Agora, sim, o jogo teve chance dos dois lados. Dos dois lados. O CRB aproveitou melhor, né? Perfeito. E o Remo, né? Perdendo aí chances também importantes, até o jogador com o gol livre colocando para fora. O Remo chegou aqui com a invencibilidade, mas o CRB foi bem no jogo, construiu as jogadas, construiu as oportunidades e, claro, tem um bom goleiro, né, Gilvan? Esse é o diferencial do time. Tem um excelente goleiro. Hoje o Matheus Albino, com certeza, é o craque do CRB. Goleiro de Série A, né? Exato. E a janela está aberta, né? Ela abriu hoje aí, esse é o problema. Mas quando tem um pênalti, a torcida do CRB, ela já começa a cantar o nome do Matheus Albino, já começa a incentivar e isso é muito bom para o goleiro. Aí imagina a cabeça do batedor, né? Aquele que vai cobrar um pênalti aí agora. Tem um goleiro pegador de pênalti. Tem um goleiro aí que não tem um lado já que coloca pressão, né? Então, assim, o lado que escolheu, o goleiro vai lá e pega. E também não é só... Olha, cobrança, ele agora e até passa um pouquinho, mas ele volta e se recupera e segura firme. Então, assim, um resultado muito importante para o CRB, porque segue ali na cola mesmo do G4, né? É o 5º colocado hoje, o CRB, mas colado mesmo com o 4º colocado, e isso é muito importante. Uma vitória que aumenta aí essa confiança do time do CRB, já que perdeu né, naquele último jogo fora de casa contra o Botafogo, e agora consegue essa reabilitação e uma vitória gigante do CRB. A gente coloca assim. A gente falou isso da semana passada, entre a gente aqui, não no ar, que é muito bom quando você enfrenta um clube que está acima da tabela e quer jogar, né? O Remo quis jogar, né? Durante muito tempo. Então aí o jogo fica mais aberto, fica propício, né? Então o CRB aproveitou bem. Se o CRB não ganha, ia ficar muito complicado, ia ficar um pouco mais abaixo, ia perder essa ligação com o G4. Está encostado ali, a qualquer momento pode voltar, né? A qualquer momento o CRB pode voltar, está encostado mesmo. A diferença é no saldo de gols aí do CRB para o 4º colocado. Pois é, e a rodada da Série B foi recheada de emoções, já que todas as equipes da metade de cima da tabela seguem coladinhas em busca do G4, né, Léo? Olha os resultados aqui, Gilvan. 10ª rodada, Novo Horizontino, fora de casa. O 3º colocado, Novo Horizontino, venceu o Vila Nova por 1-0. Que vinha bem, né? Vinha bem também o Vila Nova, sempre ali naquela parte, naquela zona de classificação. Nos outros jogos, então, da rodada, dessa 10ª rodada, aí, ó, o Coritiba, que venceu o Avaí por 2-1. Coritiba conseguindo, então, um grande resultado. Reagindo, né? Que estava baixo, estava mal, né? Um grande resultado contra o Avaí. 2-1, então, para o Coxa. Seguindo, então, com os resultados da rodada.
Teve esse clássico aí e o Goiás, líder absoluto, derrotou o Atlético Goianiense por 2-1. Confusão. O goleiro foi O goleiro bateu o pênalti, Tadeu. Agora aquela confusão. Agora sim, disseram que ele vibrou com a torcida do Atlético Goianiense, mas não tinha torcedor do Goiás. Era torcida única, né? Então, assim, então aquela confusão toda ali, o goleiro bateu o pênalti, comemorou e assim, ele saiu explicando. Eu fui comemorar para onde? O lado que fosse era só torcida única. Né? Então, os jogadores do Atlético de Goiás não gostaram, partiram para cima dele. Então, assim, eu não vi, pode ser que tenha em outro lance, eu vi assim, o lance da comemoração, eu não vi uma provocação de ter ido para a torcida. Ele ficou né, batendo ali no escudo, beijando o escudo do Goiás, e aí os jogadores acharam que era provocação. Mas era torcida única nesse jogo com o mando de campo do Atlético. Tinha que correr para onde? Para o banco, era? E o pai tá on lá em Goiás, né? Tá on, fez o gol, né? Vamos então seguindo com os outros resultados da rodada, né? 10ª rodada já. O Cuiabá fora de casa derrotou o Atlético por 2-0. Cuiabá resultado também ali, importantíssimo, muito importante para o Cuiabá, que está ali nessa zona de classificação da Série B. E tem também um outro jogo, né, dessa 10ª rodada. O Operário do Paraná recebeu o Atlético e o jogo terminou 2-2. O Atlético não vive bom momento nessa Série B, viu, João? Complicado. O Atlético é aquele que a gente sempre apontava como favorito, que ia liderar ou estar ali sempre, mas não vive bom momento. E o Volta Redonda que venceu o América Mineiro por 1-0 nessa 10ª rodada da Série B. O América é aquele, quando você pensa que vai, não vai, né? Não vai, ele desiste. Vou ali, não, vou desistir, vou ficar aqui mesmo. Está confortável aqui. E a rodada da Série B continua hoje com mais 2 jogos, né, Léo? Tem sim, outros 2 jogos, então, aí fecha essa rodada. 7 da noite, a Chapecoense recebe o Amazonas, Chapecoense joga na Arena Condá, né? E tem outro jogo às 9 da noite para fechar de vez a 10ª rodada da Série B, que é a partida entre Paysandu e Criciúma, o jogo às 9 da noite. O Paysandu é o mandante jogando então na Curuzu. Depois da chuva, né? Depois da chuva, né? Aí já passou a chuva, né? Já passou esse horário. A chuva ali entre 4, 5, né? Pronto, então é depois da chuva. E no sábado, o Asa venceu a União de Tocantins por 4-0 pela Série D do Brasileiro. Vamos conferir esses gols. O primeiro gol saiu aos 2 minutos. Kellington invadiu a área, cruzou na medida para Thiago Alagoano abrir o placar. Aos 30, Toscano de cabeça ampliou para o Asa. Com menos de 1 minuto da segunda etapa, Kellington acertou o travessão. Thiago Alagoano pegou o rebote e marcou o terceiro. Aos 44, Yarley recebeu o passe na entrada da área e fechou a conta para o alvinegro. Importante esse primeiro distanciamento. Primeira campanha, né? A campanha está boa, né? É uma das melhores, a melhor do Brasil em todos os sentidos. E essa classificação pode valer muito, não só no primeiro mata-mata, mas principalmente no segundo mata-mata, né, Léo? Esse ranking nacional, né? Na sequência, né? Porque tem esse primeiro mata-mata aí, o Asa líder do grupo, o Asa, para o grupo do Asa, o Asa está disparado, né? É o melhor time desse grupo A4 da Série D, com certeza. O Asa jogou no sábado fora de casa contra o União, o Asa passeou em campo, né? O Asa, ele fez uma viagem e passeou lá em campo, porque ele fez 4-0 de uma forma tranquila. O Asa não foi incomodado pelo time do União e, com certeza, é o melhor time, né, disparado desse grupo A4. Depois vem o mata-mata, que a gente vai conversar lá na frente. Mas são 2 campeonatos, né? São 2 campeonatos. Esse mata-mata é complicado, né? Então, assim, o Asa sobrando. Vai começar agora o retorno. O Asa joga de novo contra o União. Agora vai ser em Arapiraca. E só para consolidar realmente o melhor time dessa primeira fase da Série D e, com certeza, o melhor time do grupo, o Asa disparado. O Asa são 2 goleadas, né, João? Na sequência, né? Então, assim, coloca-se o Asa que jogou desfalcado, mas os jogadores que entraram, os jogadores reservas que entraram, deram conta do recado e continuam aí dando conta do recado para o Asa. Você vê que elenco é importante. A importância de ter um elenco. E também pela Série D, ontem foi a vez do Penedense entrar em campo contra o Jequié, lá no estádio Alfredo Lim, em Penedo. A equipe alagoana segue sem vencer no Brasileiro. Festa da torcida alvirrubra no estádio Alfredo Lim. Foi assim que o Penedense foi recebido para buscar a reviravolta na competição. 7ª rodada da fase de grupos da Série D. Penedense e Jequié da Bahia entraram em campo em contextos diferentes. Mas apesar da festa inicial, quem começou levando o perigo foi o Jequié, arriscando de fora da área. O Penedense respondeu logo em seguida e quase marcou com o Kailan nesse chutaço de fora. Mas não teve jeito mesmo. A bruxa estava solta em Penedo, hein?
camisa 9 do Jequié, Thiago Souza, não perdoou e abriu o placar no Alfredo Lee. O Jequié continuou pressionando e arriscou nessa cobrança de falta. E o Penedense parecia não ter forças para reagir. A maré de azar continuou para o Penedense. Bola na área e Cailan fez falta no jogador adversário. Pênalti para o Jequié. Rian foi para a bola, bateu no canto esquerdo do goleiro Alexandre e não desperdiçou. 2-0 para o Jequié. Quando tudo parecia perdido, uma falta perto da área reacendeu a esperança do torcedor. Bola levantada na pequena área e Carioca cabeceou para dentro, colocando o time alagoano de volta na partida. E assim terminou o primeiro tempo. 2-1 para o Jequié, mas com o Penedense renovado para buscar o resultado no segundo tempo. E não é que o time ganhou um novo ânimo? Na volta para o segundo tempo, o Penedense não perdeu tempo e Nilton marcou um golaço para deixar tudo igual. Mais uma oportunidade na bola para o time alagoano. E na sobra, o goleiro Thiago defendeu com segurança. O Jequié foi atrás do prejuízo e quase voltou à frente no placar nesse chute de fora da área. Mas é como diz um antigo ditado: a alegria de pobre dura pouco. E assim foi para o Penedense, que nessa falha do setor defensivo deixou Nael finalizar e colocar o Jequié na frente mais uma vez. E para quem tinha esperança no empate de novo, logo perdeu. Após cruzamento na área, Nael deixou mais um e ampliou o placar para o Jequié. E assim o juizão apitou o fim da partida em Penedo. Jequié vence o Penedense por 4-2. Eu acho que a gente não foi uma mal partida, a gente foi uma partida boa. Só que pecou, fizemos 2 gols, empatamos os jogos, o jogo. Só que pecamos na finalização, né? Eles foram lá, fizeram mais 2 gols. E é isso, vamos trabalhar essa semana aí, não tem nada perdido ainda. Vamos trabalhar, com fé em Deus, a gente viajar lá para Jequié e sair com um ponto positivo lá dentro. Complicada a situação. Eu esperei mais do Penedense, né? É claro que o Penedense não fez grandes investimentos para entrar na Série D. Perdeu até alguns jogadores, né, Léo? Chegou a perder alguns jogadores. Mas mesmo assim eu esperava mais do Penedense. O Penedense realmente não vem fazendo uma série D boa, né, Léo? Não. São 7 jogos, né? Terminado então esse turno, são 7 jogos. O Penedense empatou 2 e sofreu 5 derrotas. Então, aquela saída do Bebeto não foi boa, né? Ele fez um bom campeonato alagoano, né? Levando o Penedense ali à segunda fase do campeonato alagoano, nas semifinais. E depois perde o treinador, tem aquela mexida no comando técnico. O Jaelson não fez um bom trabalho. Não fez o time jogar, né? Não conseguiu fazer o time jogar nessa Série D. E aí teve ontem a estreia do Romeu Vieira, mas realmente o time mostra uma fragilidade dentro de campo impressionante com essa campanha fraquíssima do Penedense até o momento. Teve um erro feio nesse último gol agora da defesa, né? Uma bola no meio, entregou praticamente ao adversário, né? Muito complicado. Para resumir, o time não consegue jogar, né? Não consegue jogar, é verdade. CSA entra em campo hoje, viu? À noite, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o time azulino vai enfrentar o São Bernardo e uma vitória o coloca de volta no G8 da competição. Nick Baroni está aqui, está ao vivo com a gente, vai trazer detalhes. O Azulão pronto para o jogo de hoje, hein, Nick? Tem que estar pronto, viu? Porque é um jogo importantíssimo para o CSA. Como você falou, é um confronto direto que possibilita o Azulão entrar na zona de classificação. E vai enfrentar o São Bernardo, lá em São Bernardo, no campo sudeste do país. O jogo acontece hoje às 19h30 no estádio 1º de maio. O São Bernardo, que perdeu uma posição já no início da 8ª rodada, ainda assim ele permanece dentro da zona de classificação, é o 8º colocado atualmente com 11 pontos. E perdeu a última partida na semana passada para o Brusque por 1-0. Já o CSA está fora da zona de classificação, mas está bem colado ali, está a 1 ponto do São Bernardo. Tem 10 pontos e é o 10º colocado, e o CSA que empatou na última rodada no estádio Rei Pelé contra o Confiança. E agora tenta vencer essa partida nesse confronto direto para poder aí, quem sabe, essa retomada e entrar de vez na zona de classificação. E como esses times vêm a campo no dia de hoje? Então vamos lá. O técnico Ricardo Catalá, ele vai ter o retorno do meio-campista Emerson Santos, que estava cumprindo suspensão e retorna ao time. Porém,
tem algumas dúvidas. O goleiro Alex e também o zagueiro Augusto, que se recuperam de uma lesão. Ou seja, eles podem desfalcar o time de hoje. Para poder ganhar a posição, Arthur Henrique na lateral esquerda e no ataque, Catalá ainda estuda se opta por Felipe Azevedo ou Silas. Então, a provável escalação do São Bernardo hoje, vamos lá trazer aqui para você agora. A provável formação com Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Helder Ipará ou Arthur Henrique na lateral. Romisson Lino, Emerson Santos e Foguinho, além de Pedro, Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo ou Silas. Já o CSA, Igor Magalhães perdeu o zagueiro Betão, expulso contra a Confiança, e Marcão deve ser o substituto para o jogo de hoje. Outro problema para o CSA, Gilvan e Léo, está na lateral direita. Felipe Albuquerque e Vidal ainda estão machucados e o meio-campista Ramon tende a continuar sendo improvisado no setor. Em relação ao lateral recém-contratado, o Diogo Batista, ele não foi regularizado, portanto não estará à disposição do Azulão para essa partida. E a provável escalação, Gabriel, Félix, Ramon, Islam, Marcão e Enzo, além de Gustavo, Nicola, Camacho, Silas ou Marcelinho e Gabriel Vieira, além de Guilherme, Cachoeira e Thiago Marques na frente. Essa é a provável escalação do técnico Igor Magalhães para essa partida de hoje, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, São Bernardo com 11 pontos na 8ª posição, CSA com 10 pontos na 10ª posição. Se vencer, ultrapassa aí o São Bernardo e entra na zona de classificação. É o que o torcedor azulino está querendo, viu? Gilvan, Léo, com vocês aí. Obrigado, Nico. Obrigado a você. Pois é, o CSA só resta vencer, né? Vencer. Jogo difícil fora de casa. Hoje o CSA, o São Bernardo, que perdeu na rodada passada, vai tentar essa reabilitação jogando em seus domínios. E está ali também colado São Bernardo e CSA nessa classificação. Então é um jogo importante para o CSA pontuar fora de casa agora. E se for uma pontuação, né, com vitória, será melhor ainda para o time azulino, né? Voltar com um resultado positivo fora de casa para não se complicar nesse momento do campeonato, nessa classificação. Porque o campeonato agora é se classificar entre os 8, né? Não importa, você tem que estar ali entre os 8, que é o que vale, né? E não dá para falar mais que o campeonato está no começo, não. O campeonato de turno único já está chegando na metade. Tem jogos de volta, não, né? Não, tem não. E olha, quem traz informações sobre o adversário do CSA, o São Bernardo, é o repórter Igor Albuquerque. Igor. Oi pessoal, tudo bem? São Bernardo recebe nesta segunda-feira a equipe do CSA, confronto válido pela 8ª rodada, jogo que acontece às 7h30 da noite no estádio 1º de maio. E olha só, São Bernardo está dentro do G8, que é a zona de classificação da Série C, com 11 pontos, é o 7º colocado, e vai enfrentar o 9º colocado, que é o CSA. Então é um confronto direto que vale uma vaga dentro dessa zona de classificação. Até aqui vem fazendo um bom campeonato. São 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O detalhe é que jogando dentro de casa, ao lado do torcedor, ainda não venceu. Foram 3 jogos dentro de casa, 2 empates e 1 derrota. Então vai ter a oportunidade agora contra o CSA de se encaminhar aí para uma vitória, a primeira vitória dentro de casa. E é muito importante fazer esses pontos dentro de casa, tendo em vista a competição. Fazer uma boa pontuação dentro de casa e quando jogar fora, conseguir um empate, quem sabe de vez em quando uma vitória super importante para se manter dentro do G8. No geral, pensando na temporada completa, a equipe vem fazendo um bom ano. No Campeonato Paulista foi líder do grupo, conseguiu avançar para a fase de mata-mata, mas acabou caindo nas quartas de final para a equipe do Palmeiras, o Verdão. Dentro da equipe, dentro desse forte elenco do São Bernardo, tem uma peça muito conhecida e bastante experiente, que é o goleiro Vanderlei. Ele que inclusive já defendeu as cores do Santos, inclusive vai ser uma dor de cabeça para a equipe azulina superar esse bom goleiro, experiente goleiro Vanderlei. Pois é, expectativa de um grande jogo, o jogo que acontece nesta segunda, às 7h30. E claro, todos os detalhes a gente vai trazer aqui na nossa programação, tá? Volto com vocês. Obrigado, Igor. E hoje, na sede da CBF, 3h30 da tarde, tem um sorteio das 8avas de final da Copa do Brasil. CRB e CSA estão envolvidos nessa parte aí da competição. Nessa fase da competição, todos os 16 times podem se enfrentar
não há qualquer tipo de restrição, inclusive o clássico entre CRB e CSA também é possível de acontecer, né, Léo? É hoje, isso mesmo, Gilvan. Está aqui, então, os clubes que estarão no mesmo pote hoje, né? 3h30, esse sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, o CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Retrô, São Paulo, Vasco e Atlético Mineiro. São os times aí que podem, né, enfrentar a CSA e CRB ou dar o clássico também, CSA, acho CRB. que não, o clássico não. Agora, são grandes jogos, viu? Grandes jogos. Serão grandes jogos, né? Com certeza, o torcedor de CSA e CRB, eu acho que eles estão querendo que não seja o clássico, né? Você acha? Tem muitas opiniões, tem muitas opiniões, torcedor apontando determinado time, né, sem querer o clássico, mas divide muitas opiniões, né, esse sorteio. É sorteio, né, Gilvan? Então vamos aguardar aqui. Agora, brincadeiras à parte, tem tudo para ser grandes jogos, né? Porque tem muitos bons times aí nessa competição. O sorteio é 3h30 da tarde. Tem Libertadores meio-dia e aí 3h30 da tarde tem o sorteio da Copa do Brasil. Antes do sorteio dessa fase da Copa do Brasil, né, nas oitavas de final, tem o sorteio da Copa do Brasil feminino, né, onde Alagoas perdeu aí os dois times na primeira fase, né, a UDA e também o Guarani de Paripoeira foram eliminados, então tem esse sorteio antes e aí sim, 3h30, tem o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, que já é um campeonato à parte, né, João? Já tem toda aquela expectativa, toda aquela tensão. Se der o clássico... Hein? Tem a possibilidade também de dar o clássico. E, assim, tem o sorteio hoje, mas os jogos só 30 de julho. Certo? Porque tem o Mundial de Clubes, dá uma parada aí também na Série A. Acho que talvez defina até as datas, mas não horários, né? Vai definir as datas, já tem... Porque depende muito de Libertadores, depende muito dessa Copa do Mundo, né? Se os times passam de fase ou não, tudo isso vai ser. Exatamente. Uma previsão de data é 30 de julho, lá no finalzinho de julho é a data dos jogos. Mas hoje não tem jeito, a gente já sabe aí quem... Tem um palpite, Gilvan? Eu acho que... eu acho que os times daqui vão pegar times grandes, viu? Com certeza, vão pegar times grandes, certeza absoluta. Tá todo mundo querendo pegar o Retrô, né? Tem o Retrô. Bom é o Retrô. Pode ter certeza que os grandes também estão querendo pegar, né? Mas vamos ver. Um palpite aqui de Flamengo e Corinthians vindo para cá tá bom. Seria bom. Seria muito bom, né? Grandes jogos, então. Grandes clubes aqui em Alagoas mais uma vez. Então vamos aguardar. Amanhã ou o meu Botafogo vindo para cá. Sim, também, né? Pode ser. Pois é. Léo, amanhã a gente conversa, né? Mostra aí quem vem para cá. Mostra o resultado do CSA, tem jogo importante, tudo isso, né, Léo? O CSA vai estar de olho aqui, à noite tem um jogo. Legal, Léo. Obrigado. Bom dia. Até amanhã, João. Último intervalo do Bom Dia. Depois de muitos anos de profissão, algumas pessoas começam a repensar suas carreiras sobre recomeçar no mercado de trabalho e transição de carreira após os 40 anos. A gente vai conversar com a nossa consultora de carreiras, Poliana Barbosa. Vamos comemorar também a titulação, daqui a pouco a gente já mostrou, né? A titulação da Praia do Francês aí, que vai acontecer também uma ação ambiental. Isso é importante, uma ação ambiental, né, Nick? Uma ação ambiental que pretende aumentar esse cinturão verde com a plantação de uma espécie de restinga que é tão importante para a manutenção do ecossistema, para evitar que a maré avance, para evitar erosão e para manter as belezas aqui da Praia do Francês. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa ação realizada pelo município com a parceria do IMA. É daqui a pouquinho e já começa a chover, Gilvan. Devolvo para aí agora. Venha para cá. Olha, estamos chegando aí no período mais frio do ano, por isso uma campanha está arrecadando agasalhos para ajudar as pessoas que precisam se proteger do frio. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes para você. Nós temos imagens aqui do bairro do Poço. Olha, o viaduto Vigato Falcão, trânsito praticamente parado, significa que a Barão de Atalaia está complicada, viu, gente? Trânsito também bastante intenso acima, na entrada ali da Pedro Paulino, para quem está descendo a ladeira Geraldo Melo, encontrando o trânsito um pouco mais lento, mas está fluindo. Daqui a pouco a gente tem os detalhes para você de todos esses assuntos, a gente volta já já. O destino já uniu Diná e Otávio.